Saudações reformistas! Domine o split payments da reforma tributária e esteja à frente das mudanças. Bem-vindo ao workshop de split payments do GERT, o grupo de estudos da reforma tributária, o seu ponto de partida para entender de forma definitiva o que é esse mecanismo do split payments na reforma tributária sobre o consumo. A reforma tributária está aí, com uma avalanche de informações batendo à nossa porta que precisarão ser implementadas de forma adequada. Mas você está preparado para o que está vindo por aí? Mas está preparado mesmo? Se o seu cliente, por exemplo, te pergunta o que é o split payment, qual a diferença do split payment simplificado para o split payment inteligente, como que eu posso prever o meu comportamento de fluxo de caixa diante dessas inovações do split payment na reforma tributária, você está seguro dessas informações? Com o nosso workshop você vai entender a fundo esse mecanismo, vai poder tirar dúvidas e entender de forma clara e prática como funciona esse mecanismo, com exemplos reais em um método exclusivo que eu chamei de Split by Split. Então antecipe-se às mudanças que serão implementadas a partir de janeiro de 2026. Prepare-se aí para a transição da reforma tributária que ocorrerá a partir dessa data. O split payment é essencial para você se preparar para tudo isso. Com o nosso workshop você irá se destacar no mercado. Você vai virar referência por dominar esse assunto complexo que é o split payment. Isso é uma promessa que a gente faz para você. Muito bem, esse workshop é principalmente para tributaristas e contadores. Esses profissionais eles vão ser muito demandados para implementações de reforma tributária já a partir de 2025. Então, se você aí, tributarista ou contador, quer se preparar para esse período de transição, que será essencial para a tua carreira, essencial para se ganhar dinheiro, porque vai dar para ganhar muito dinheiro com a reforma tributária, com todos esses trabalhos e essas consultorias de implementação. Então, você precisa dominar o split payment e o nosso workshop aqui é essencial para isso. Mas esse curso também é para servidores que estão preocupados em como implementar essa regra na gestão do seu trabalho a serviço público, na implementação de novos sistemas e como isso vai funcionar no cruzamento de informações de comitê gestor e Receita Federal. Esse curso também é para você, você vai saber como isso funciona na prática para poder aplicar na sua fiscalização, para poder prever comportamentos de recolhimentos de tributo. Então isso será muito importante também para os servidores públicos. Se você é empresário ou gestor e vai implementar por conta própria a reforma tributária na sua empresa, ou até quer ter o conhecimento necessário para poder debater com o seu tributarista ou seu contador, esse curso também é para você ficar por dentro aí do split payment. Mas não só isso, estudantes de direito tributário e de contabilidade que também já querem estar um passo à frente, já pensando em mercado mesmo, simplesmente para adquirir conhecimento acadêmico a respeito do split payment, esse curso também é para você. Enfim, esse workshop é para todo profissional ou estudante que lida com tributação sobre o consumo, que vai ter que encarar aí esse split payment, E se você então não é profissional ou estudante que lida com tributação sobre o consumo e de repente caiu aqui achando que era um curso técnico sobre ar-condicionado split, eu sinto lhe informar, mas esse workshop não é para você. E esses aqui são alguns dos depoimentos de quem já concluiu o nosso workshop de split payment. E nós temos a satisfação de ter uma avaliação do Ângelo De Angelis, nada menos de que um dos idealizadores do split payment inteligente aqui no Brasil. Ele foi um dos pioneiros e vem discutindo isso desde 2015, quando sequer se projetava aí a aprovação da emenda constitucional número 132. Então ele, junto com o secretário Bernardo Api, desenvolveram aí todo esse mecanismo e ele adquiriu o nosso workshop e fez comentários ali fantásticos sobre o nosso workshop, então pode ter certeza que se o Ângelo fez uma avaliação positiva, você vai adquirir muito conhecimento com o nosso workshop. Mas deixa eu te contar como foi o meu início da relação com split payments. Ali no início de 2024,
após a aprovação da emenda constitucional número 132 de 2023, que implantou na Constituição a reforma tributária, foram criados ali diversos grupos de trabalho pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo no Congresso Nacional. Foram 20 grupos, né, que foram criados para se debater e criar leis complementares que fossem regulamentar a emenda constitucional número 132, regulamentar aí o CBS, IBS, imposto seletivo, tudo que seria necessário em relação ao comitê gestor. Então eu fui convidado para participar desses grupos de trabalho, eu acabei entrando em 6 dos 20 grupos, né? E um deles, especificamente, eu acabei me dedicando um pouco mais, que era o GT20, que trata da neutralidade, da não cumulatividade do CBS e IBS. E em um dia de debate do grupo de trabalho 20, um dos temas selecionados para se tratar foi essa questão do split payment. Eu nunca tinha ouvido falar do split payment em matéria tributária, confesso, né? E fui totalmente curioso para esses debates e confesso que fiquei até um pouco constrangido, porque alguns membros do GT20 já tinham um vasto conhecimento sobre o split payment, sabia como funcionava mais ou menos, experiências internacionais. Eu me senti um tanto constrangido com isso, né? E fui atrás para estudar o split payment, caí de cabeça, fui a fundo, li matérias sobre isso, assisti a apresentações, a palestras, tanto nacionais como internacionais. Então, procurei mesmo me dedicar em relação a esse assunto, principalmente por conta desse meu constrangimento de estar caindo de cabeça na reforma tributária sobre o consumo e não ter o conhecimento disso, né? Porque o Brasil não tinha experiência a respeito disso. Então, esse meu constrangimento me impulsionou a aprender muito mais sobre o split payment. Então, com essa experiência e essas apresentações que eu assisti acerca do split payment, eu vi alguma dificuldade dos apresentadores em deixar claro para a sua plateia como ia funcionar na prática mesmo. Eu mesmo tive muita dificuldade assistindo a diversas palestras sobre isso, para entender o faseamento ali, como ficaria, por exemplo, numa cadeia complexa, essa questão da consulta de créditos para se abater apenas aquilo que deve ser splitado mesmo, né? Porque na cabeça de quem estava apresentando, está utilizando ali diversos fluxogramas e números e simulações, aquilo para quem está explicando estava fácil, mas para quem estava ouvindo não estava tão fácil. É uma didática um pouco difícil se explicar ali a questão do split payment. Então, justamente por conta disso, eu criei um método que eu chamo de split by split, em que nós passamos ali passo a passo de uma cadeia complexa com diversos tipos de pagamento, seja cartão de crédito, cartão de débito, por Pix, por compra parcelada, em que a gente analisa como fica o split em cada uma dessas etapas e com alguns agravantes em questão de inadimplência do fornecedor, né? Então, a gente foi a fundo nesse método split by split para deixar de forma clara e dinâmica para quem está assistindo poder absorver ao máximo as informações. E essa aqui, por exemplo, é uma tela de parte da explicação do método que você vai ter acesso ao adquirir o curso. Muito bem, falando um pouco sobre o workshop, né, o início você tem ali uma introdução com as premissas necessárias para você entender como funciona o split payment, né? E logo em seguida, você já entra com os exemplos práticos, né, para entender o método split by split que a gente vai explicar ao longo do curso. Esse método prático você vai poder conjugar ali o que é a questão do período de apuração que foi mantido, né? Como é hoje a tributação dos tributos sobre o consumo, você tem um período de apuração em que você analisa ali todas as operações que foram fechadas naquele período de apuração e você vai precisar quitar todo o CBS e IBS daquele período de apuração até o prazo de vencimento. E você vai ter que conjugar esse conceito do período de apuração com o desembolso financeiro de tudo aquilo que for pago por um meio de pagamento eletrônico, né? Então, você vai ter um cenário muito claro disso no nosso módulo 2, onde a gente entra com os exemplos práticos desse
sistema. E uma curiosidade interessante também sobre esse módulo 2 é que na prática você vai entender o aspecto da não cumulatividade da CBS-IBS, da não cumulatividade plena, de forma que você vai compreender também a neutralidade desse tributo ao longo da cadeia, né? O CBS e IBS são tributos que devem incidir sobre o consumo final, mas você tem a necessária antecipação de quitação de CBS e IBS por cada venda que é feita ou por cada contratação de prestação de serviços que é feita. Então você precisa sair recolhendo CBS e IBS por cada venda dessa, mas a tributação mesmo, na prática, quem vai sentir é o consumidor final. Aqueles recolhimentos intermediários que são feitos ao longo da cadeia, eles não podem influenciar nas decisões de negócios da empresa. Então, é isso que vem a neutralidade aí do CBS e IBS. Você vai poder notar isso de forma muito clara nos nossos exemplos práticos sobre como isso funciona. Então, nesse módulo 2, que é o nosso principal módulo, também é bom deixar claro que os exemplos práticos vão passar tanto pelo Split Payment inteligente, que é a novidade brasileira com consultas em tempo real a respeito do crédito, como pelo Split Payment simplificado, que é algo um pouco mais simples para operações de volume e de grande variedade de produtos. Tá? Muito se fala aí do Split Payment super inteligente. Eu não gosto muito dessa subdivisão, porque na prática você não tem essa subdivisão no PLP 68, que trata de CBS, IBS e do Split Payment. Eles tratam tudo como se fosse um Split Payment inteligente, mas você tem uma questão de prazo ali que a gente aborda no nosso workshop. Então você pode ficar tranquilo que, embora a gente não trate por Split Payment super inteligente, ele está abordado no nosso workshop. E ao final a gente passa pelas experiências internacionais de países europeus que implementaram o Split Payment, né? Tanto os que tiveram algum sucesso e os que tiveram os fracassos. Tivemos países que fracassaram sim em implementar o Split Payment. A gente vai passar sobre essas questões, tá? Para você ficar inteirado sobre como foi essa experiência internacional sobre o assunto. Vamos passar também por alguns pilares que a empresa precisa se preocupar para implementar o Split Payment na sua rotina a partir da reforma tributária. Então, temos elementos de fechamento aqui muito importantes para você endereçar dentro da sua empresa. São perfeitos takeaways aí do que você pega do nosso curso para levar para a prática. Enfim, o nosso workshop é muito direto ao ponto, né? Você não vai gastar horas e horas para poder aprender como funciona o mecanismo. Com um pouco mais de 1 hora de investimento do seu tempo, você vai ter a segurança e vai dominar o Split Payment para se preparar aí para a implementação da reforma tributária para os seus clientes ou para a sua própria empresa. Muito bem, o workshop custa apenas R$ 195,00 e pode ser parcelado em até 12 vezes. O valor da parcela sai menos que um cheeseburger, vai. Então tire logo essa insegurança da frente a respeito desse mecanismo e domine essa prática para você sair na frente em implementações da reforma tributária. Saudações reformistas!